Irmãos, eu conversei com alguns irmãos, eu queria tomar o tempo da reunião hoje para trazer um assunto para a gente, um assunto que eu creio que seja de extrema importância para todos nós, não só para os irmãos que estão aguardando os seus lugares à mesa, mas também, para os irmãos que já estão à mesa, que é um assunto referente à ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Então eu fiz um resumo aqui com alguns pensamentos que podem nos ajudar a podermos participar da ceia do Senhor com mais inteligência. E não, quando eu digo inteligência, não é inteligência do homem natural, inteligência espiritual. Então eu tenho algumas coisas preparadas aqui para que a gente possa meditar nessas coisas e que o Senhor possa nos ajudar. Vamos dar graças. Nosso bendito Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Pai, primeiramente agradecidos sempre pela pessoa, pela obra do Senhor Jesus, pelo Teu amor, Pai, em enviar o Teu Filho para nos salvar e nos livrar do juízo terrível que nós merecíamos por conta dos nossos pecados. Nós oramos agradecidos, Senhor Jesus, por ter deixado a Tua glória, ter vindo aqui, Senhor, fazer a vontade do Pai e nos amando, ter ido até aquela cruz e pagado o preço de cada um de nossos pecados. Nós Te damos graças também pela Tua presença, Senhor, no nosso meio, e nós pedimos a Ti, Pai, nós pedimos a Tua direção agora, na ministração da Tua palavra, nesse estudo, que Tu possa preparar e guardar os nossos corações para que possamos receber o que for da Tua vontade, sempre para a honra e glória da pessoa do Senhor Jesus. Nós encomendamos em Tuas mãos esta reunião e nós pedimos, Pai, a Tua direção. Em todas essas coisas nós Te pedimos e oramos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? O que significam os emblemas? O que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude prática, vamos dizer assim, nesse momento dessa reunião tão solene em que nós recordamos, a morte do Senhor Jesus, até que venha, a gente vai chegar lá. Então, antes de começar, irmãos, tem duas passagens que eu queria deixar aqui como base do nosso estudo, e é muito importante essas duas passagens. Então vamos ler, a primeira é Mateus, capítulo 26, Mateus 26, versículos do 26 ao 28. Mateus 26, do versículo 26 ao versículo 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A outra passagem, a primeira é essa daqui, só que aqui é importante a gente frisar, irmãos, que isso daqui não é a ceia do Senhor. Isso daqui não é a ceia do Senhor. Mas este foi o dia em que a ceia foi instituída pelo Senhor. Por que não é a ceia do Senhor? Porque nós hoje, igreja, corpo de Cristo, nós vamos chegar lá ainda também,
temos a nossa doutrina, que é baseada nas cartas de Paulo. Então a segunda passagem que eu quero deixar aqui como base, então essas duas passagens eu quero que os irmãos, se puderem, né, deixem até um marcado aí, porque a gente vai usar bastante essas duas passagens. Mateus 26, o dia em que a ceia foi instituído, e agora sim para a gente, para a nossa doutrina, a doutrina de Paulo, né? 1 Coríntios 11, a partir do 23, né? Do 23 ao 26, os irmãos conhecem muito bem. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. A versão melhor seria que é dado por vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então aqui sim, doutrina de Paulo, doutrina dada diretamente para a igreja, ceia do Senhor. É isso que a gente celebra todo o primeiro dia da semana, no caso na Assembleia em Carapicuíba, às 11h20, né? A reunião da ceia do Senhor. Então, primeira pergunta: por que nós celebramos a ceia do Senhor? Esse foi um pedido do Senhor para a gente, né? Depois os irmãos podem ler lá, não precisa abrir agora, mas vai estar em Lucas 22:19, o Senhor fala, né? Fazer isto em memória de mim. Em Mateus ele não fala isso, mas em Lucas ele fala: fazer isso em memória de mim. Então foi um pedido do Senhor, como o hino 77, né? O hino 77 ele nos fala, o título do hino, né? Recordação do seu amor. Então esse é o sentido da ceia do Senhor. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. É uma recordação do amor do Senhor e um pedido que Ele fez para nós. Então vamos lá. Os emblemas. Primeira coisa, irmãos, os emblemas. Os irmãos conhecem muito bem os emblemas, que é o cálice e o pão, né? Nós não podemos começar a reunião da ceia se não tiver nessa mesa aqui um cálice e um pão, né? Primeira coisa, os emblemas, irmãos, por mais solene que sejam, e realmente são muito solenes, e nós vamos discorrer sobre cada um dos emblemas, por mais que sejam solenes, eles são apenas, irmãos, pão e vinho, não apenas entre aspas, tá? São muito solenes, mas é uma taça de vinho, né? Um cálice de vinho, e é um pão, né? Nós vamos ver aqui o significado de cada um desses emblemas. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem religiões que seguem uma má doutrina que fala que o pão que a gente parte aqui é de fato o corpo do Senhor. Mas não é, porque isso seria canibalismo, né? Nós estamos comendo. Mas não são emblemas, são símbolos que nos remetem ao Senhor Jesus, né? Então são muito solenes, mas são emblemas. Por mais solene que seja, é um pão e um vinho, é um cálice, né? E um pão. Então vamos falar agora dos emblemas. O que significa o cálice? O que significa o pão? Para a gente poder compreender. Primeira coisa, então, vamos começar pelo cálice.
o cálice que é colocado na mesa, um cálice de vinho, né? Que fala cálice, né? Porque contém o vinho antes. Então, o cálice colocado ali na mesa. O que significa este cálice? Este cálice, ele representa, ele é uma figura do sangue do Senhor Jesus. Então, o cálice posto é uma figura do sangue do Senhor Jesus. E isso é muito importante. Quer ver? Vamos, segura aí, vamos abrir Gênesis. Olha que interessante. Gênesis, lá no comecinho, Gênesis, capítulo 9. Versículos 4 e 5. Gênesis 9, 4 e 5. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, olha que interessante. Esses dois versículos aqui, eles nos falam que o sangue, ele representa a vida. É uma figura da vida, né? Então, se nós estivermos na ceia do Senhor, olhando para aquele cálice, para aquele vinho que representa o sangue do Senhor, nós temos um emblema perfeito do quê? Do sangue do Senhor que nos deu a vida. Então, que deu a vida dele. Então, o cálice, o que ele é? O cálice ou o vinho, ele é um memorial de uma vida entregue pelo pecado. Então, esse cálice representa isso. A vida do Senhor, o qual ele entregou por conta dos nossos pecados. Então, o cálice é o memorial de uma vida entregue pelo pecado. Agora, o pão. A gente vai falar agora do pão. Os irmãos conhecem muito bem, né? O pão como a figura do corpo físico do Senhor, né? E está correto. O pão, ele é uma figura do corpo físico do Senhor, enquanto ele andou aqui nesse mundo, né? Ele tinha um corpo físico, né? E hoje ainda tem, né? Mas aqui é falando mais do Senhor Jesus ainda andando neste mundo. Então, o que acontece? Toda vez os irmãos podem reparar, o irmão que vai dar graça pelo cálice e pelo pão, quando o irmão vai dar graça pelo pão, eu não sei se os irmãos já repararam, mas isso é um fato muito importante. Toda vez que o irmão dá graça, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz depois que ele dá o amém, ele pega o pão e parte o pão. E isso também tem um significado. Por que o irmão parte o pão, né? Agora voltando lá para 1 Coríntios 11, né? A gente vai ficar intercalando bastante, tá, irmãos? Entre 1 Coríntios 11 e Mateus 26. Então, por isso que eu falei que essas duas passagens vão ser a base do nosso estudo. Então, 1 Coríntios 11, no finalzinho do 23 e o comecinho do 24, que vai falar do pão. Então, o finalzinho do 23 fala assim: na noite em que foi traída, tomou o pão. E agora o comecinho do 24. E tendo dado graças, o partiu e disse. Então o Senhor, ele fez isso, tomou o pão, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Então, como o cálice, a gente falou, né, o vinho, ele é o memorial de uma vida entregue pelo pecado. O pão, sendo uma figura do corpo do Senhor Jesus, quando o irmão parte o pão, significa o quê? A morte do Senhor. Por isso que o irmão parte o pão. O ato do irmão partir o pão é a vida do Senhor dada, é o corpo
partido. Então, nesse sentido, o pão, ele é o memorial de um corpo entregue pelo pecado. Então, o vinho, o memorial de uma vida entregue pelo pecado. O pão, o memorial de um corpo entregue pelo pecado. Então nós temos esses memoriais na ceia do Senhor, e é muito importante, quando estivermos participando da ceia, termos em mente todas essas coisas, para sabermos exatamente o que significa aquele cálice, o que significa aquele pão. Porque o irmão parte o pão quando ele dá graças, né? Então é muito importante para que nós tenhamos consciência disso, para que possamos estar na ceia, participar da ceia, como falei no começo, né, uma maior inteligência, né, inteligência espiritual, eu digo. Porém, ainda falando do pão, o pão, ele, como nós falamos aqui, ele é uma figura do corpo do Senhor Jesus, que foi dado, né, naquela cruz, que foi partido por nós, né? Porém, o pão, ele tem dois significados, né? Além do corpo físico do Senhor Jesus, e aí a gente vai falar bastante disso, então eu quero que os irmãos, eles também, que vocês gravem isso daí também. O pão, ele é o significado do corpo físico do Senhor Jesus, mas ele também é um significado do corpo místico do Senhor Jesus. Aí agora aqui é totalmente para a gente. O que é o corpo místico do Senhor Jesus? O corpo de Cristo, a igreja. Então, quando aquele pão está ali naquela mesa, não representa o pão dos irmãos reunidos ao nome do Senhor, nesse sentido do corpo místico do Senhor Jesus, a igreja. Ali representa o corpo de todos os salvos, todos os que creram na obra do Senhor Jesus. Então todos os irmãos que estão no mundo inteiro hoje, eles são parte deste corpo, do corpo de Cristo, a igreja. Então este pão, ele também tem esse significado. Tem o significado do corpo físico do Senhor e corpo místico. Então, corpo de Cristo, a igreja é o corpo místico do Senhor. E o corpo do Senhor, o corpo que ele entregou na cruz. Então, o pão, diferentemente do vinho, ele tem esses dois significados. E nós podemos ver isso na prática, na palavra. Vamos ler duas passagens em 1 Coríntios, a primeira vai ser em 1 Coríntios capítulo 10. Que nós vamos ter a prova desses dois significados do pão, dessas duas figuras do pão, tanto do corpo físico quanto do corpo místico, que nós conhecemos como a igreja. Primeiro vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, depois 1 Coríntios capítulo 11. Então vamos lá, 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 10, 16 e 17. O apóstolo Paulo fala assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A gente já vai voltar aqui, mas é só virar uma página aí. Agora vamos ler novamente 1 Coríntios 11. Novamente o versículos 24 e 25. Vou ser mais rápido, a gente já leu, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por que eu li essas duas passagens? Porque essas duas passagens, irmãos, elas
a gente vai ver, né, existe um paralelo entre elas. Porque uma, em 1 Coríntios 10, nós vamos voltar lá, em 1 Coríntios 10 está nos falando do corpo místico do Senhor, da igreja. Em 1 Coríntios 11 está nos falando do corpo físico do Senhor. Como que a gente sabe disso? Vamos voltar lá para o 1 Coríntios 10. Os irmãos, reparem, a gente acabou de ler lá 1 Coríntios 11 que tem uma ordem. A ordem em 1 Coríntios 11 ele tomou o pão, partiu, deu para os discípulos, depois ele tomou o cálice, né, e deu para os discípulos. Então em 1 Coríntios 11, primeiro veio o pão, depois veio o cálice. Em 1 Coríntios 10 é o contrário. Irmãos, isso mesmo. Em 1 Coríntios 10 é o contrário. Primeiro veio o cálice, depois veio o pão. Então vamos ler novamente. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Então reparem na sequência. 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então aqui em 1 Coríntios 10, o pão vem antes. O cálice vem antes, o pão vem depois. Então em 1 Coríntios 10 nos fala primeiro do sangue, depois do corpo. Por quê? Porque aqui em 1 Coríntios 10 está nos falando do corpo místico do Senhor, da igreja, o corpo de Cristo, que foi instituído lá em Atos, capítulo 2, né? Vamos ler lá rapidinho, vamos ler lá em Atos. Aliás, não abre em Atos não, vamos abrir primeiro, que aí a gente vai ver a sequência. Então 1 Coríntios 10, primeiro o sangue, depois o corpo. Primeiro o cálice, depois o pão. Isso nos fala da igreja, da formação da igreja. Por quê? Porque antes da igreja ser formada, o sangue do Senhor precisou ser derramado naquela cruz. Então por isso que a sequência aqui é sangue e pão. Vamos abrir João 19, que agora vamos ver a sequência. João 19. Versículo 34. Então, a primeira passagem é João 19, versículo 34. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, aqui o sangue do Senhor Jesus foi derramado. Depois que ele já estava morto naquela cruz, o soldado veio, furou o lado do Senhor e saiu sangue e água. Então essa é uma coisa muito importante também, tá, irmãos? Este é o sangue que nos salva. Não é o sangue que foi furado as mãos, os pés dele, foi colocado uma coroa de espinho, vamos dizer assim, o sangue do martírio do Senhor Jesus. Esse sangue não salva. O sangue que nos salva é esse daqui. É o que o soldado fura depois que ele já estava morto, porque ele precisava entregar a vida antes. Então este é o sangue que é representado por aquele cálice. Este que o soldado fura o Senhor Jesus depois de morto. E aí só um parênteses, tá, irmão? Essa passagem, a gente falou isso nas reuniões atrás, né? Mas esse versículo só tem no Evangelho de João. Nos outros 3 evangelhos, os irmãos podem procurar que não tem. Só no Evangelho de João. Porque o Evangelho de João nos fala do Senhor Jesus como Deus. E só o sangue de um digno como Deus poderia nos salvar. Então, 1 Coríntios 10 lá, né? O sangue e depois o pão. Então aqui nós lemos o sangue que foi derramado naquela cruz. João 19, né? Agora o pão, Atos capítulo 2, que é a formação do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, também conhecido como a igreja. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui foi a descida do Espírito Santo, também o evento como nós conhecemos de batismo do Espírito Santo, que aconteceu uma vez só. Foi nesse dia aqui. O Espírito Santo desceu e os irmãos depois leem o capítulo 1 de Atos. Eles subiam lá para orar lá no cenáculo, e aí eles oravam exatamente pela vinda do Espírito Santo, que foi a promessa do Senhor Jesus no Evangelho de João. E aí o Espírito Santo desceu e batizou eles em um corpo. Qual corpo? Que é o corpo de Cristo, a igreja. Então aconteceu neste dia aqui o batismo do Espírito Santo, em que formou um corpo, o corpo místico do Senhor. O Espírito Santo, o que ele fez? Ele pegou aqueles 120 que estavam ali, transformou em um corpo, isso misticamente falando, né? E uniu com a cabeça que está no céu, que é o Senhor Jesus. Então nós temos hoje corpo de Cristo, a igreja. Então esta é a sequência de 1 Coríntios 10. Primeiro o sangue foi derramado, para depois o corpo ser formado. Então por isso que em 1 Coríntios 10, primeiro nos fala do cálice, depois do pão, porque está nos falando do corpo místico do Senhor Jesus, da igreja. Os irmãos depois leem também Gênesis capítulo 22, quando Abraão leva Isaac, que é para ser sacrificado, né? Isaac é uma figura do Senhor Jesus, né? E aí os irmãos vão lá no final do capítulo, depois que Abraão volta com Isaac, Isaac foi para ser sacrificado e depois voltou. É uma figura da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Depois, lá no final, a primeira vez que uma mulher é citada na genealogia da Bíblia, é ali no capítulo 22 de Gênesis, quando nos fala de Rebeca. Rebeca é uma figura da igreja. Então primeiro Isaac teve que ser sacrificado para depois vir Rebeca. Então por isso que em 1 Coríntios 10 nos fala da sequência do cálice e depois do pão. Primeiro o sangue do Senhor Jesus foi derramado, depois o corpo de Cristo, a igreja, foi formado. Porque sem o sangue do Senhor Jesus ter sido derramado, não poderia ser formado o corpo de Cristo. Tem uma outra coisa também que nos fala da sequência em que nós, membros desse corpo, nós somos membros desse corpo, cada um deles aqui, né? Paulo fala, né? Vós sois corpo de Cristo, né? Tem algumas versões que até falam, vós sois o corpo de Cristo, está errado, né? Vós sois corpo de Cristo, nós somos, cada um somos membros desse corpo. Então, em 1 Coríntios 10, também nos fala da sequência em que nós entramos nessa bem-aventurança. Primeiro o cálice, depois do pão. Então primeiro eu tenho que crer nesse sangue que foi derramado na cruz, depois eu sou acrescentado neste corpo. Então é a sequência em que nós, a igreja, os membros, né, desse corpo, entramos, fomos inseridos pelo Senhor nesse corpo. Então 1 Coríntios 10, corpo místico do Senhor. Agora 1 Coríntios 11, corpo físico do Senhor. 1 Coríntios 11 inverte a sequência. Versículo 24, né? 23 e 24, né? Final do 23, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então primeiro o pão. Versículo 25, agora o cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então inverteu aqui a sequência. Primeiro agora ele fala do pão e depois do cálice. Agora vamos voltar lá para João 19.
João capítulo 19, e agora a sequência vai estar aqui no versículo... João capítulo 19, versículo 30. Agora essa é a sequência do corpo físico do Senhor Jesus, que nos fala em 1 Coríntios 11. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então aqui o Senhor Jesus de fato entregou a sua vida. Entregou, deu, né? Como a gente falou, né? Um corpo entregue pelo pecado. Então foi aqui. O Senhor Jesus entregou a sua vida. E aí novamente agora o versículo 34, agora o sangue. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então por isso que em 1 Coríntios 11 a sequência se inverte, porque está falando do corpo físico do Senhor Jesus. Porque primeiro ele entregou o seu corpo na cruz para nos salvar, depois o sangue foi derramado, o sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. Então por isso que se inverte a sequência. Então, sabendo disso, irmãos, nós podemos olhar para este pão agora, na ceia do Senhor, e saber que tem esses dois significados. O corpo do Senhor Jesus, que foi entregue por nós, que é partido, né, depois, e também o corpo de Cristo, a igreja, que foi formada. Então todos os irmãos, a sua irmã, o seu irmão que está lá na denominação lá, ele faz parte desse pão aqui. Então ele está representado neste pão. Como? Como o corpo de Cristo, a igreja. O irmão que não veio hoje, nós vamos, de uma certa maneira, ele vai estar representado neste pão, porque este pão representa o corpo de Cristo, todos os salvos, todos os que creram na obra do Senhor Jesus. Então o pão tem esses dois significados. Só para concluir os emblemas, uma pergunta, irmãos. Quando o Senhor Jesus andou aqui na terra, quantos corpos ele tinha? Tinha um só, né? Um corpo só, né? Quantos corpos o Senhor entregou na cruz? Um corpo só. Quantas igrejas existem, irmãos? Nós sabemos, né? A palavra nos fala que existe uma igreja, não existem duas igrejas. Existem várias divisões que, pelo nosso pecado, nossa falta de cuidado, foram criadas várias divisões. Mas o corpo de Cristo, ele é um só. A igreja é uma só, não existe duas igrejas. No dia do arrebatamento, o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele não vai vir buscar as suas igrejas, ele vai buscar a sua igreja, porque só existe uma igreja. Então o Senhor teve um corpo físico e também só tem um corpo místico, que é a igreja, o qual todos nós aqui somos membros desse corpo. Então por isso que só pode ter um pão ali. Por isso que não pode ter mais de um pão naquela mesa. Por isso que só tem um pão quando nós celebramos a ceia do Senhor. Ah, mas e se tiver 1.500 irmãos aqui na reunião? Como que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer um pão do tamanho dessa sala aqui, para cada um comer desse pão. Ou cada um pegar um pedacinho, né? Então só pode ser um pão, porque o corpo do Senhor é um. Tanto a igreja quanto o corpo físico dele. Foi um corpo só. Agora continuando. Então falamos dos emblemas. Agora, na ceia do Senhor, nós também anunciamos algumas coisas. Na ceia do Senhor, recordamos e anunciamos algumas coisas. Vamos ler novamente 1 Coríntios 11. Nós lemos do 23 ao 25, né? Agora vamos ler o versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão, ou beber, mas acho que o correto seria ir beber, né? Não se pode separar, tá, irmão? O corpo e o sangue não pode separar. Então porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, alguns anúncios são feitos aqui nessa reunião da ceia.
do Senhor, né? Eu anotei aqui 4 coisas. Eu anotei aqui quatro coisas que nos ajudam também a compreender. A primeira, na reunião da ceia do Senhor Jesus, a gente acabou de falar que só pode ter um pão, correto? Não se pode ter mais de um pão. Não se pode ter 2, 3, só pode ter um pão. Então essa é a primeira coisa que nós expressamos nesta reunião. Nós estamos, pelo fato da igreja ser um corpo só, e o pão ser um pão só, nós estamos expressando a unidade, a verdade da unidade do corpo de Cristo. Que não se podem ter 2 corpos de Cristo, não se pode ter 2 igrejas, só tem uma. Então nós estamos aqui reunidos ao nome do Senhor Jesus, porque se você for em qualquer denominação, infelizmente hoje em dia, eles celebram a ceia, o pão já está partido, cada um pega, então não tem unidade nenhuma, né? Então aqui, pela sã doutrina que nos foi dada, né, que nós esperamos, né, segui-la, oramos ao Senhor para que possamos segui-la, nós estamos expressando a unidade do corpo de Cristo, a verdade de que tem um corpo só. Outra coisa, nós expressamos também, como já foi falado, né, como o irmão parte o pão, significa a morte do Senhor Jesus. Então nós estamos anunciando, novamente o versículo 26 de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 26, novamente. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então o que a gente está fazendo aqui? Estamos anunciando a morte do Senhor. Então essa é a segunda coisa. Outra coisa, nós estamos anunciando também para o mundo a sua ressurreição. Nós anunciamos a morte e anunciamos a ressurreição. Por que anunciamos a ressurreição? Porque nós, o corpo dele, estamos aqui. Estamos aqui. E ele está vivo também, né? A palavra nos fala, Deus deixa claro, né? Então nós, o corpo de Cristo, estamos aqui celebrando a ceia dele, lembrando da morte dele, mas que ele foi ressurreto ao 3º dia. E nós, o corpo de Cristo, estamos aqui. Então também anunciamos a ressurreição do Senhor na ceia do Senhor. E o último que eu anotei aqui, nós estamos anunciando também a sua iminente volta. Vamos ler novamente. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. E aí termina como? Até que venha. Então nós estamos também anunciando que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas que ele vai voltar. Então nós anunciamos a volta também do Senhor Jesus, a iminente volta do Senhor Jesus, que pode ser hoje, né? Pode ser hoje. A porta da graça, da salvação está aberta para todo mundo aí hoje. Todo mundo que quiser crer tem sangue suficiente para salvar todo mundo aí. É só crer no Senhor Jesus. Mas um dia essa porta vai ser fechada. Vai ser quando? No dia da volta do Senhor Jesus. Os irmãos conhecem muito bem, né, a passagem de 1 Tessalonicenses 4, né, capítulo 4, a partir do versículo 15, né, vai nos falar da volta do Senhor Jesus para os seus, que somos nós, que somos a sua igreja, a sua noiva. Então, até que venha. Então é interessante, né? Na ceia a gente anuncia todas essas coisas. E também uma promessa do Senhor Jesus, né? De que Ele viria nos buscar. Até que venha. E para finalizar, irmãos, uma coisa muito, muito importante, que eu já tive muita dificuldade com isso, e creio que alguns irmãos também já tiveram, já conversei com alguns irmãos, e tem uma coisa que é de extrema importância, irmãos, que nós não podemos esquecer, que agora é o nosso comportamento na ceia do Senhor.
É muito importante, irmãos. A ceia é uma reunião solene, né? Em que nós já falamos aqui, né? Algumas coisas, né? A recordação do amor do Senhor Jesus, recordação da sua morte, também uma lembrança de que Ele vai vir nos buscar. E tudo baseado na obra do Senhor Jesus na cruz, né? Então nós devemos, podem ter, e eu não quero criar regras aqui, tá, irmãos? Porque nós não estamos mais debaixo de lei, nem da lei, não, e nem de lei, mas nós devemos ter um comportamento correto, individual, né, cada um de nós, e aí assim se tornar coletivo, na ceia do Senhor. Então eu anotei também alguns pontos aqui que podem nos ajudar a termos um comportamento correto enquanto estamos celebrando a ceia do Senhor. Primeira coisa, a ceia do Senhor é uma festa de ação de graças. É uma festa. Primeiro coisa, é uma festa, né? Fala de alegria, né? A gente vai chegar lá. É uma festa de ação de graças. Ação de graças pelo quê? Ação de graças pela graça que nós já recebemos. Que o Senhor Jesus deixou a sua glória, foi feito semelhante aos homens, né? Foi por seu próprio querer, em obediência ao Pai, em amor a cada um de nós, aquela cruz, e pagou o preço de todos os nossos pecados. Então nós recordamos isso e nós estamos aqui celebrando isso, né? Nosso comportamento aqui tem que ser de ação de graças. Ação de graças por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele fez por cada um de nós e continua fazendo, né? Mas na ceia nós recordamos exclusivamente a sua morte, sua ressurreição, a obra do Senhor Jesus na cruz. Outra coisa, e aí essa daqui acho que é até interessante a gente falar um pouquinho mais, que eu já tive muita dúvida nisso e creio que alguns irmãos também já tiveram. Ceia do Senhor, irmãos, a reunião da ceia do Senhor Jesus não é recordação nem ocupação com pecado. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Não devo me ocupar e nem recordar dos meus pecados. Porque, qual que é o nome da reunião, né? Vamos dizer assim, o título da reunião é Ceia do Senhor. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Então, a ocupação tem que ser com Ele, a recordação é dele. Então, se eu estiver ocupado ou recordando os meus pecados, tira totalmente o intuito dessa reunião, que é celebrar a ceia do Senhor Jesus em agradecimento, a ação de graças, uma reunião de ação de graças. E aí vamos para aquele versículo, né? Capítulo 11, novamente, continua aí, 1 Coríntios 11, versículo 28. E é muito importante a gente compreender esse versículo para a gente poder entender isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muito importante esse versículo, irmão, porque às vezes a gente não compreende este versículo. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é que de fato nenhum, de maneira nenhuma, esse versículo está falando assim. Bom, essa semana eu andei em comunhão com o Senhor, eu orei bastante, eu li a palavra, então eu creio que eu estou digno para partir esse pão aqui, então eu vou partir esse pão e beber esse cálice. Outro irmão pode dizer, olha, essa semana eu infelizmente não consegui, pela minha fraqueza, ler a palavra nenhuma vez, eu discuti com meu irmão, discuti com a minha mãe, com meu pai, então eu acho que eu não estou digno para comer esse pão e beber esse cálice aqui hoje não, então eu não vou tomar esse pão, não vou tomar esse cálice nem comer esse pão hoje. Não é isso que esse versículo está falando, irmãos. É muito bom a gente compreender isso. Esse versículo de maneira nenhuma está falando isso, porque isso seria me ocupar comigo mesmo, não com o Senhor.
Então, o que esse versículo está falando? Para ajudar a gente a entender esse versículo, vamos separar ele em duas partes. Vamos ler novamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A primeira parte, vai até a metade aí. Então, até a metade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é uma coisa. Segunda coisa, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, vamos começar pela segunda coisa. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele não coloca, o apóstolo Paulo, ele não coloca uma condição, como eu falei agora há pouco. Ele não põe uma condição. Eu cometi tantos pecados, então eu não vou partir esse pão. Eu andei muito bem essa semana, então eu vou partir esse pão. Ele não fala isso, ele não põe uma condição. Ele dá uma ordem. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Fica mais fácil da gente entender. E assim como, né? Então, novamente, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim examinado, coma deste pão e beba deste cálice. Então, é isso que ele está falando nesse versículo. Não é uma condição, ele está falando para comer e para beber, porque é uma recordação do Senhor Jesus. São figuras, o cálice e o pão, como a gente já falou, né? Do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Então, a primeira parte, então, nos pega, é uma responsabilidade nossa agora, que é examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o que é isso e como fazer isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a primeira coisa, irmãos, porque eu pedi para a gente dividir em duas partes? Porque a primeira, examine-se, pois, o homem a si mesmo, isso deve ser feito, irmãos, antes da ceia do Senhor. Isso eu tenho que, para falar a verdade, todos os dias eu tenho que estar me examinando. Isso deve ser feito antes da ceia do Senhor. E isso é muito importante, irmãos, porque por causa do próximo passo, por causa do próximo fato da ceia do Senhor. Então, o que acontece? Eu preciso me examinar e fazer um auto-julgamento de mim mesmo. Por quê? Porque pode ter alguma coisa em mim que atrapalhe o meu gozo e a minha alegria de participar deste privilégio, que é estar à ceia do Senhor. É um privilégio muito grande, irmãos, nós estarmos à ceia do Senhor. Porém, para estarmos à ceia do Senhor, nós temos que o quê? Examinarmos a nós mesmos e fazer um julgamento próprio. Isso eu tenho que fazer, porém não é na hora da ceia que eu tenho que fazer isso, é antes da ceia que eu tenho que fazer isso. Porque se eu me examinar e eu fazer um auto-julgamento de mim mesmo, eu não vou ter nenhum pecado que me atrapalhe na ceia do Senhor, que vá tirar esse meu gozo. Eu não estou falando que nós vamos ser santos e irrepreensíveis, não, mas se tem alguma coisa que a minha consciência está me acusando, o que eu tenho que fazer? Um exame, né? Um médico, quando ele vai fazer um exame do braço, o que ele faz? Por exemplo, você vai no ortopedista com o braço doendo, ele pede um raio-x do seu braço, vamos supor que seja o braço esquerdo. Ele não vai pedir um raio-x do seu pé. Então o que ele faz? Ele faz um raio-x do seu braço esquerdo, para examinar o seu braço e aí tratar o que está acontecendo com aquele seu braço. E isso é o que nós devemos fazer na prática, irmãos. Vamos nos examinar e ver se, tem alguma coisa que está me atrapalhando, que vai tirar o meu gozo, que vai tirar a minha alegria de participar da ceia do Senhor. Tem alguma coisa que vai tirar o meu pensamento do Senhor Jesus, que vai me levar a qualquer outra coisa. Então eu devo examinar isso e julgar. Mas isso eu faço antes da ceia do Senhor. A sequência aqui é correta, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como examinado, se tem alguma coisa que vai tirar a minha alegria de participar da ceia do Senhor,
eu devo examinar e eu devo julgar. Julgar em mim mesmo, fazer um auto-julgamento. Esse é o, vamos dizer assim, né, o Bruce fala, né, esse é o remédio que Deus preparou para caso a nossa consciência nos acuse. É o que? Fazer um exame e um julgamento próprio. Isso é muito importante. Devemos fazer isso. Porque se não fizermos isso, estaremos o quê? Versículo 29, 1 Coríntios 11, 29. Se nós não fizermos isso, nós estaremos cometendo este ato aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, está na nossa, né? Mas o correto seria para o seu próprio juízo, não discernindo o corpo de Cristo. Então, o que é comer a ceia indignamente? É eu chegar aqui nessa reunião sem me examinar. Mas não é para eu me examinar na hora da ceia. Antes da ceia eu tenho que fazer esse exame próprio de mim mesmo. Porque se eu não fizer esse exame próprio, o que vai acontecer? A minha alegria de estar participando da ceia do Senhor, ela vai ser tirada. O meu gozo, o gozo de participar desse privilégio, que é a ceia do Senhor. E aí esse é o próximo passo, que é a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa gratidão na ceia do Senhor, vamos dizer assim, é o combustível que o Espírito Santo utiliza para transformar em adoração ao Senhor Jesus. Isso é muito importante. Então, se eu estou aqui triste, se eu estou aqui pensando em mim, pensando nos meus pecados, eu não vou estar o quê? Grato. E a minha condição na ceia do Senhor tem que ser o quê? De gratidão. Porque nós recebemos o maior presente possível que alguém poderia receber. Indignos, inimigos de Deus por natureza, o seu Filho veio a este mundo e pagou o preço de todos os nossos pecados. Não existe um presente maior que isso. Então por que eu estou triste? Por que eu não estou alegre? Porque o que está acontecendo em mim que está tirando a minha alegria, que está tirando o meu gozo, que está tirando a minha gratidão, né? Vamos ler só um versículo lá, rapidinho, lá em Cantares, que vai falar disso. Cantares, se eu não me engano, é capítulo 5, né? Cantares, capítulo 5, versículo 1, rapidinho, que nosso tempo já está estourando. Cantares, capítulo 5, versículo 1. Vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Então, isso é uma figura do Espírito Santo sondando cada um desses corações aqui na ceia do Senhor. Ele sonda esses corações e pela gratidão dos nossos corações, isso sobe como um cheiro suave. O irmão falou alguma coisa disso na escolinha hoje, né? Adoração. Isso é adoração, irmãos. Não é eu chorar por causa do hino que é bonito, não é eu chorar porque a melodia do hino, não. A adoração é os nossos corações agradecidos ao Senhor. Então por isso que eu tenho que me examinar e me julgar, porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou estar grato e o Senhor Jesus não vai ser adorado. Então a adoração é isso, é uma coisa espiritual, não é natural. O que aconteceu, infelizmente, é que a cristandade transformou, mudou, né? Mudou coisas espirituais para coisas naturais. Então eles, infelizmente, eles acham que a adoração é porque eu estou chorando, porque eu estou me emocionando. Isso não é adoração. Adoração é espiritual, é um coração grato ao Senhor Jesus pela obra que Ele fez por nós, pelo imenso amor que o Senhor Jesus fez por nós. Então, isso vai gerar adoração. Por isso a importância de nós nos examinarmos e nos julgarmos.
E aí, para concluir, vamos voltar lá em Mateus capítulo 26. Isso daqui está eu tirei de um livreto, acho que é daquela revista Um Cristão, acho que de 2005, do Macintosh, que fala da ceia do Senhor. E é um pensamento que realmente, irmãos, nós temos que pensar nisso. Se os irmãos lerem, é um capítulo muito extenso, né? Tem 75 versículos. Mas a maioria dessas coisas vai estar aqui nesse capítulo 26 de Mateus. Então, o irmão fala assim no livreto, ele põe até um subtítulo, as circunstâncias, novamente, né, aqui não é a ceia do Senhor, mas foi o dia em que ela foi instituída. E o irmão fala assim, as circunstâncias em que a ceia do Senhor foi instituída. Vamos ler novamente, Mateus 26, vamos ler o versículo 21. Mateus 26, 21. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Vamos ler também o versículo 34. Disse-lhe Jesus. Aí ele está falando para Pedro, tá? Eu pulei porque o nosso tempo já está estourando, mas ele está falando isso aqui para Pedro. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E agora um pouquinho para cima aí, versículo 31. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então o irmão fala assim, a ceia do Senhor ela foi instituída nesse dia, né? As circunstâncias sobre quais as ceias do Senhor foi instituída. Na noite em que ele foi traído por um, negado por outro e abandonado por todos, o que ele fez? Ele instituiu a sua ceia. Então, nesta noite em que ele sabia que estava próximo da hora dele ir para a cruz, dele ser pregado numa cruz, sofrer 3 horas nas mãos dos homens e 3 horas nas mãos de Deus, perder a comunhão com Deus, o que ele nunca tinha acontecido com isso. Tudo isso foi nessa noite aqui. Nesta mesma noite ele instituiu a ceia. O irmão fala assim, nesta mesma noite o coração dele estava cheio, isso é o maior amor possível, irmãos, que pode acontecer. Nessa noite, o seu coração estava cheio de pensamentos amorosos sobre a sua igreja, que ainda nem existia, ia ser no capítulo 2 de Atos. Nessa noite em que ele foi traído por um, negado por outro e abandonado por todos, e que ele ia passar o maior sofrimento possível, nesta mesma noite, ele não pensou nessas coisas, ele pensou em cada um de nós que estamos aqui. Estava cheio de pensamentos amorosos sobre a sua igreja. Fazei isto em memória de mim. Então, se nós pensarmos nisso, irmãos, nós não vamos nos ocupar conosco. Nós não vamos lembrar dos nossos pecados. Nós não vamos lembrar de qualquer coisa. Nós vamos deixar qualquer coisa tirar a nossa alegria e o nosso gozo, para que isso se transforme em adoração a Deus, adoração ao Senhor Jesus, que é a pessoa que é reverenciada na ceia, a ceia do Senhor. Podemos dar graça?